Então ele fala, olha, nós vamos avaliar agora a sabedoria. Você está falando que você é sábio e inteligente? Legal. Vamos avaliar, porque a verdadeira sabedoria, ela tem isso e isso. E agora, nós vamos ver um contraste. Ele vai mostrar para nós a sabedoria maligna, que difere dessa que nós acabamos de ver aqui, desses critérios que nós acabamos de ver aqui. Versículo 14 diz, se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, vamos dar uma pausa aí. Nós temos aqui as primeiras marcas apresentadas por Tiago, dessa sabedoria maligna. A sabedoria maligna tem várias marcas que nós vamos ver aqui, tem vários resultados também. Mas Tiago começa falando para nós sobre duas dessas marcas da sabedoria maligna. E essas duas marcas são, em primeiro lugar, uma inveja amargurada e um sentimento faccioso, ou, se você estiver usando a NVI, uma ambição egoísta. São essas duas marcas. Em primeiro lugar, uma inveja amargurada e um sentimento faccioso, ou uma ambição egoísta. Inveja amargurada, nós entendemos o que é inveja, mas nós não sabemos talvez muito bem o que é uma inveja amargurada. O que será que ele quer dizer com uma inveja amargurada? A ideia aqui que Tiago quer transmitir com a inveja amargurada parece ser a ideia de alguém que fica extremamente contrariado quando suas ideias são contestadas ou não são aceitas. Geralmente nós atrelamos inveja a coisas materiais. Mas parece que aqui Tiago não está pensando em coisas materiais, ele está pensando no trato. E ao pensar no trato, ele está falando da reação das pessoas. E ele está falando, olha, existem pessoas que têm uma inveja amargurada, são pessoas que ficam extremamente contrariadas quando a opinião delas, o parecer delas é contestado e não é aceito. E muitas vezes outra ideia é aceita no lugar da que ela apresentou. Isso vai ficar claro para os irmãos, se os irmãos olharem Atos capítulo 5. Em Atos 5, nós temos um exemplo de como isso pode se desenrolar. Em Atos 5:17, nós vemos o seguinte: levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, da seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. O que esses homens tiveram dos apóstolos? Inveja. Porque o que eles falavam despertava ali, de algum grau, o favor do povo, a admiração do povo, eles ganhavam popularidade e isso incomodava muito esses homens e eles tiveram inveja. E como essa inveja se processou? Era apenas algo interior? Não. Ele fala, eles prenderam e recolheram à prisão. É uma inveja de eu não aceito o que esses homens têm. Eu não quero que esses homens tenham aquilo. Eu preciso ter isso que eles têm. Eles não podem ter essa projeção, essa aceitação. Se os irmãos olharem o capítulo 13, um pouquinho mais para frente, os irmãos verão outra ocasião em que algo semelhante acontece. Capítulo 13, versículo 45 de Atos. Versículo 44 diz, no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Versículo 45, mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja. E blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então eles estavam possessos por aquilo que estava acontecendo. A multidão interessada pela palavra de Deus e os judeus estavam enciumados, invejosos daquela aceitação que os apóstolos tinham. E então eles começam a se opor e blasfemar. E parece que a ideia aqui de uma inveja amargurada, portanto, é algo assim. Tem a ver com a disposição conflituosa, uma disposição conflituosa, com rivalidade. É aquela pessoa que quer que a sua opinião seja sempre acolhida e a dos outros sempre rejeitada. É a pessoa que diz, se não é do meu jeito, então não vai ser de jeito nenhum. Ou é do meu jeito, ou não é de jeito nenhum. E ela compra a briga por isso. Parece que essa é a ideia de uma inveja amargurada.